Bem-vindos mais uma vez a esta série de podcasts de Mundiadeiros, onde falaremos sobre as nossas experiências de viagens, lugares, dicas, estilo de vida e muito mais. Eu sou Mireia Garcia. E eu, Felipe Bueno. No podcast de hoje vamos falar de uma cidade que é muito antiga e tem muita história. Eu ainda não estive lá, então eu preparei aqui algumas coisas para te perguntar, para você responder para as pessoas, porque como eu ainda não estive lá, seguramente, as minhas dúvidas podem ser dúvidas das pessoas que possam ouvir o nosso podcast, né? Mas o primeiro, para situar as pessoas, aonde fica Petra? Bom, o que é? Beleza, então vamos falar de Petra, né? Da cidade de Petra. E onde fica Petra? Petra fica na Jordânia. Tá, sim. mas e aí, onde é a Jordânia? A Jordânia faz fronteira de mar com o Egito e também de terra, se não me engano. Então, bom, só para situar a gente, né? O Egito está em 2 continentes. Metade está no continente asiático e metade no continente africano. Sim. Aí tem um mar que corta esses 2 continentes. Sim. Né? E aí tem uma passagem próximo do Mediterrâneo para este mar arábico, né? Sim, sim. Esse chama... não lembro o nome do estreito agora. Mas a passagem é via Port Said. Agora eu não sei, porque eu ainda não estive por lá. Não, tudo bem. Então, agora mesmo não sei. Via mar se passa por Port Said. Sim. E já está nesse estreito onde tem a divisão dos 2 continentes, né? De um lado você vê o continente africano, do outro lado você vê o continente asiático. Mas o que é Petra? É uma cidade, mas essa cidade é diferente, né, das cidades normais. Bem diferente. Para começar, a palavra Petra, em grego, significa cidade escavada em pedras. Sim. E realmente é isso, tá? Quando a gente chega em Petra, tudo é escavado em pedras. É muito louco, porque imagina, você vê um vale entre montanhas e tudo que você vê ao redor está escavado nas pedras, como se tivesse sido construído, só que é escavado. Sim, porque tem pessoas que acham que foi construído, mas na verdade foi escavado na mesma montanha, né? Então eles fizeram essa cidade para situar também a região montanhosa se fala. Essa região se chama Edom, de Jordânia, para situar um pouquinho também. Então lá eles têm muitas montanhas altas, então eles aproveitaram essas rochas para construir a cidade, né? Você sabia, talvez sim, né? Mas você sabia que chegaram a morar mais de 30.000 pessoas lá nessa cidade? Sim, quando eu estive lá, eles falavam sobre as civilizações antigas que moravam realmente nessa região. E, inclusive, claro, quando você chega na região de Petra, você tem que pagar uma entrada para visitar o local, né? Essa entrada custa 60 euros. Sim. Não precisa de guia? Não, se você não quiser, não precisa de guia. Mas eles estão sempre ali enchendo o saco para você comprar. Mas quem quiser também tem a opção. Então Tem a opção. Eles falam da história, falam de tudo isso. Mas também pode ir sem guia. Vai de ouvido aí, passando por ali, você consegue ouvir bastante da história. Mas, bom, aí tem uma caminhada longuinha, um pouco comprida para chegar até o local onde tem todas as casas, todos os templos e tudo mais, né? E realmente se nota que as pessoas viveram ali. A cidade é toda escavada em pedras e tem uma região que é tipo um anfiteatro. Sim. Então, tá escavado nas pedras como se fossem assentos para as pessoas sentarem e assistirem a algo que ia se apresentar ali. Você sabia, falando desse teatro, que o teatro que tem em Petra foi... Eu não sei como se fala em português. Se eu Tranquila, falo errado, diz. você me
corrige. O teatro foi remodelado Continua. ou refeito ou perfeccionado pelo Império Romano. Olha, Sabia isso? não, essa parte eu não sabia, não tinha a menor ideia. Porque quando os escavadores acharam esse teatro, eles acharam que foi construído pelo Império Romano, mas depois descobriram que na realidade já estava feito, só que o Império Romano, eles fizeram de novo em cima do que já estava construído. Isso explica bastante coisa. Por isso tem esse aspecto de... Tem esse aspecto mais teatral, que parece realmente um anfiteatro. Exatamente. Mas pelo que eu li, procurando coisas sobre Petra, quando construíram a cidade, ela foi feita, pensada para ser funerária. Eles acham isso porque a maioria das casas que tem lá, na realidade são, eu não sei como se fala em português, caixas não. Como se fala a tumba? Túmulos. Túmulos. Ou tumba. Ah, tumba também. Então, porque a maioria, ou muitas delas, eram tumbas. Então, foi feita principalmente para ser funerária, porque, além do mais, eles chamavam essa cidade como a cidade para o dia de manhã. Mais ou menos, mais ou menos. O que a Isso gente é vê que eu lá, li. O que a gente vê lá não é muito isso. A gente realmente vê que teve uma civilização que morou ali de verdade. Pelo que eu li, depois começaram a morar mais lá. Mas, para um princípio, a ideia deles foi construir essa cidade para os sacrifícios que eles faziam para os seus deuses. Para os seus deuses. Bom, tem uns templos bem grandes ali. Sim. Né? Inclusive, acho que o maior templo de Petra está ali, né? E ele é maravilhoso, você vê toda a escavação e tudo mais. E o mais interessante é que dá para você entrar nesses templos, nas casas também que estão escavadas. Obviamente, lá dentro você não vê mais nenhum túmulo, nem nada disso. Talvez foi porque agora mesmo só tem o 20% da cidade para poder entrar. O resto da cidade ainda está tapada. Verdade. Por as causas naturais que aconteceram, porque essa cidade foi abandonada faz muito tempo, até for descoberta de novo. Até que foi descoberta de novo, Exatamente. isso mesmo. E aí foram escavando para achar as escavações que já existiam, né? Mas hoje em dia só o 20% é o que está agora para poder visitar. Pois sim, Na isso é verdade. verdade. Isso é verdade. Também a cidade foi construída pensando no movimento do sol. O que eu li também. Não, e é muito louco que, assim, quando você tá lá embaixo, né, porque é um vale, você começa na parte superior da região montanhosa e vai descendo um caminho longo, de mais ou menos 1 hora. Então, tem que ir com um calçadinho confortável para caminhar de verdade, porque vai andar bastante, né? Óbvio que tem um pessoal lá que lá na porta vende como se você pudesse descer de carroça ou charrete, Para sabe? ir mais cômodo, né? Aí você pode ir sentado, um cavalo vai te puxando, ou um burrinho. Acho que é um burrinho. Vai te puxando até lá embaixo, depois te traz de volta, né? Talvez para pessoas que não possam caminhar tanto, é uma boa ideia. É uma boa opção, é uma boa opção. Enfim, e chegando lá embaixo, você consegue notar que todo o dia, ou seja, durante o dia inteiro, o sol pega na cidade. Então não tem assim um período do dia que faz muita sombra, né? Não, é como se ela tivesse sido construída na direção inteira do sol. Exatamente, porque eles construíram olhando aonde dava o sol. Também tem alguns movimentos do sol no inverno e no verão, que agora mesmo eu não conheço porque eu não sei de astrologia e tudo isso, né?
Mas Astronomia, né? astronomia, Isso. eu não sei nem nada disso. Só que o que eu li é que o monastério que tem lá está construído para que o solstício do inverno, a luz do sol, entre pela porta e ilumine diretamente no altar maior, que é como se chama o motab, Uhum. né? Então, eles construíram para que o sol iluminasse todo o tempo esse altar. Você viu isso? Sim, sim, eu vi. E o sol realmente dá. Ele ilumina o dia inteiro o templo. Ele ilumina o dia inteiro o templo. Óbvio que tem. Quanto ao templo, tem alguns períodos que tem sombra, né? Então a montanha que está bem na frente cobre em alguns momentos, mas aí o sol vai iluminando, iluminando e passa a maior parte do dia iluminando todo o templo. É bem legal, bem interessante. Justo na frente do templo tem bastante gente que, bom, vai lá para visitar a cidade, né? Então tem sempre muita gente. Sim. E tem um pessoal ali que aluga para você sentar no camelo. Sim? Sim, aí você pode sentar, tirar foto com o camelo, subir no camelo, tirar foto na frente do templo com o camelo. E tem uns caminhos um pouco estreitos e ocultos que você consegue subir a montanha que está de frente para o templo e tirar uma foto, por exemplo, de cima, vendo Sim, a eu frente vi do algumas templo. fotos assim. Sim, eu vi. Só que também eu vi que o monastério fica mais alto, né? Tem que subir alguma coisa, tipo um caminho para chegar até lá, né? Uhum. Eu ainda não fui, mas eu quero ir. Sim, vamos, eu vou lá de novo, aí eu te levo, te mostro tudo. O que eu vi, que não vi tanto nas fotos, é que eles falam que a cor da pedra é tipo rosa. Então, Mas, ela não é marrom e não é vermelha. Então, a pedra, né, toda a montanha, ela tem algumas cores. Ela é avermelhada, então, não sei, com o sol pode parecer um pouco rosa, mas ela é bem avermelhada sim, e também é meio marrom. Então, é uma mescla de marrom com vermelho. talvez por isso é que falam que é rosa. Porque eu vi nas fotos, mas como as pessoas editam as fotos, parece tipo laranja, vermelho, eu não sei. Bom, Mas eu é vi, avermelhada. Toda a região, todas as montanhas que a gente vê por ali é bem avermelhada. Mas não é nada parecido com o que a gente tem de terra mais avermelhada no Brasil ou de terra mais marrom na Espanha, sabe? É uma mistura realmente disso tudo. E você não vê muita areia. É tudo duro mesmo, sabe? sim, Pedra até o dura. chão. O chão também. Bom, você o que diria que tem mais para ver lá em Petra? Por exemplo, as coisas que você, se vai nessa cidade, tem que ir visitar. Quando você vai pra Petra, é pra você fazer o caminho realmente. Então você começa lá em cima, tira fotinho com aquele cartaz I Love Petra. Passa pela entrada, paga a entrada. Aí ali em cima tem um pequeno hotelzinho, não é muito grande. Tem umas lojinhas. E aí você começa a descida Sim, até a cidade em si, né? Todo o trajeto é, é para você ir, óbvio, com calma, prestando atenção em tudo, porque tem muitos detalhes. Então você vai ver que as montanhas são mais baixinhas no começo, sim, mas logo que a gente começa a descer, já dá para ver algumas escavações, né? E você vai caminhando, é como se você fosse entrando no meio da montanha. sim. Então você vai descendo e a montanha vai crescendo aos lados, né? Então do seu lado direito e do seu lado esquerdo, a montanha vai como crescendo e o caminho vai ficando um pouco mais estreito. Aí você vai descendo e você chega na frente do templo. Sim, Então a primeira coisa que você vê quando você desce tudo é a frente do templo. sim. Lá na frente você vê o templo, que é enorme. Sério, a escavação, quando você olha, é como quase pega a montanha inteira. E tem muita escultura, tem muito detalhe, é legal ver tudo aquilo de perto, é bem interessante. E aí lá embaixo, o legal é
explorar tudo que você puder, Sim, tá? Não tem, assim, basicamente outra coisa que fazer em Petra senão explorar a cidade. sim. E aí, ali você pode entrar no templo, não muito, então você pode entrar pelo espacinho, olhar um pouquinho lá dentro e sair. Você não pode entrar e ficar lá dentro, né? É, tem algumas lojinhas na lateral também, para comprar souvenirs e tudo, lembrancinhas, né? E aí você desce à direita. Quando você sai do templo à direita, você vai ver que o morro é como se ele se abrisse e tem um espaço muito, muito grande, né? Então você vai descendo, desce um outro caminhozinho e chega nessa área grande. Então ali tem resquícios de um aqueduto, Sim, então como se eles trouxessem a água de algum lugar. sim. Eu li isso também, que eles fizeram uma coisa para ter água potável. E é que por isso, por exemplo, as pessoas antigamente, né? Quando tinham que, por exemplo, viajar ou qualquer coisa, Petra era um dos lugares preferidos para parar a descansar, porque eles tinham também muita água por essa zona, né? Que é uma das coisas também pela calor que fazem no verão e tudo isso, né? Verdade, verdade. E, enfim, ali onde tem essa área grande é como se fosse uma praça de Sim. uma cidade grande mesmo, né? E você vê ao redor como se fossem antigas pousadas, lugares onde eles deixavam um cavalo, camelo, sabe, para Sim, sim, sim. descansar. E você consegue entrar em algumas casas ou alguns lugares que eram como pousadas. Ao entrar, você vê que tem um espaço para cozinhar. Então tem Sim. realmente um espacinho ali onde as pessoas cozinhavam e uma como algo alto e plano. Não muito alto, né? Tipo 1 metro do chão, mais ou menos, e Sim. plano dentro das casinhas, que essa era a cama, o lugar de repouso das Ah, pessoas, né? Então, lá embaixo você consegue ver casinhas, dá para entrar, elas são decoradas, tipo, escavadas pro lado de fora, e dentro elas são bem simples, como cavernas, sim. né? Você consegue ver algumas pousadas e aparentemente algumas lojinhas antigas, né, desativadas, óbvio, mas como que funcionavam como lojinhas. Assim. Além disso, o anfiteatro, como eu disse, Sim, né? sim, sim. O aqueduto e essa parte reservada para camelos, cavalos, tudo isso. Ah, que bom. Que bom. Uhum. Também eu vi que ele fica no meio de algumas cidades importantes. Então, como era um caminho assim que ficava no meio, tinha muito trânsito. Isso fez crescer as cidades também, né? Mas você saberia dizer alguma cidade, alguma coisinha que fique perto? Porque, claro, tem só um motelzinho lá perto na entrada de Petra, né? Mas Uhum. talvez tem pessoas. Porque, por exemplo, se eles procuram pela internet excursões para fazer lá em Petra, pelo que eu vi ontem, ou procurando informações sobre Sobre Petra, Petra. eu achei muitas excursões que tinham para visitar mais de uma cidade, não só Petra. Então, eu acho que talvez para aproveitar o tempo lá tem que visitar mais de uma cidade, né? É que assim, um dia em Petra é suficiente. Então não Sim, é como outras cidades que você tem que passar vários dias para poder conhecer tudo o que tem e tal. Então assim, um dia, digamos, meio-dia, né? Porque até o deslocamento até chegar lá também. Então assim, um dia que você passe lá em Petra é suficiente para conhecer toda ela, né? Então, claro, tem que ir confortar, porque vai caminhar bastante, vai andar, vai explorar, voltou, já foi. Vimos Petra, bora para outro lugar. Tem sim cidades próximas e as pessoas você consegue agendar excursões desde as cidades que estão próximas de Petra. uhum. Então, por exemplo, não precisa reservar com antelação porque você tá Antecedência, sim, não antecedência precisa. porque você também vai achar lá na cidade que você vai ficar, seguramente, porque além do mais, Petra
é uma das 7 maravilhas Maravilhas do mundo. do mundo. Isso é Então, verdade, isso é verdade. se você está perto de lá, todo mundo vai te oferecer para te levar. Então, vai ser uma coisa inevitável. É verdade, é verdade, é verdade. Eu fui pra lá em dezembro de 2018. Então, fala da temperatura que fazia em dezembro, porque eu vi que no inverno pode fazer muito frio e no verão pode fazer muita calor. Olha, pra falar a verdade, tá? Na sombra fazia um friozinho, o vento era frio. Sim. No sol é muito calor e na sombra é frio. É meio louco assim, tá? Então, óbvio, é no meio do deserto. Sério, você olha pra todo lado e só tem montanhas. Não Sim. tem nada mais, não tem vegetação. Isso é uma coisa interessante, você não vê nenhuma vegetação. Então não vê plantas, não vê nada. Exatamente. Não tem, é só pedra, sério. E quando a gente chega ali, a gente fica meio assim, impressionado com as construções. Sim. Então, o sol rachando lá em cima, tal, fazendo aquele calorzão, né? Mas o vento é frio. Então, enquanto você tá no sol, você não sente frio. Já quando você vai pra sombra, o vento é bem geladinho, então você sente aquele friozinho. Então, o legal realmente é levar alguma coisa de abrigo, sabe? Sim, Uma, sim, sim, sim. uma jaquetinha. Se vai em dezembro, né? Se vai em dezembro. Porque pelo que eu vi, a partir de dezembro até fevereiro, mais ou menos, é quando faz mais frio lá, até pode nevar. Então, bom, se você gosta de frio, eu não sei, pode ir, né? Mas que esses são os meses mais frios. E depois no verão pode fazer muita calor. Tem pessoas que foram no verão, porque quando normalmente as pessoas têm férias, né? Mas eles recomendavam levar muita hidratação, muita água, porque fazia muita calor. Se pudesse não ir em verão, tipo setembro, outubro, Isso é novembro. verdade, isso é verdade. Bom, para situar, né? Então, o ideal é ir em meias estações. Tipo outono ou primavera. Primavera, Né? exatamente. Que o clima é mais ameno e também o clima é mais próximo. Né? Então não é nem tão frio, nem tão quente. Então, a sua recomendação seria, por exemplo, dedicar um dia inteiro. Você acha que um dia inteiro já é suficiente? Sim, um dia inteiro é suficiente. Então, mais do que um dia já fica meio mais do mesmo, sabe? Sim. Não faz falta mais do que um dia para conhecer Petra. Você viu Petra só de dia? Só de dia. Porque tem pessoas também. Bom, tem pessoas que recomendam ver Petra também de noite, mas tem pessoas que falam que não é para tanto e que de dia já dá para Isso é verdade, não é para tanto. ver. Não é para tanto. De dia você, assim, durante o dia, né? Você já consegue ver tudo e, de verdade, quando o sol começa a se pôr, não tem luz. Então não tem tanto o que ver em Petra quando o sol se põe. Óbvio que como não tem nenhuma iluminação artificial, a lua ilumina bastante. Sim, também eu vi que eles iluminam o caminho com velas. Então também dá uma sensação diferente, né? Que é ver uma cidade iluminada com iluminação artificial. Mas depende das pessoas, se gostam da noite ou não, De porque verdade, durante o dia já pode de ver verdade, tudo, né? se você passa lá umas 6 horas, já é suficiente. Bom, falando um pouquinho agora da moeda que eles têm lá, para as pessoas também, se querem visitar Petra, saibam mais ou menos o que eles vão precisar. Então, eles usam o dinar, né? Então, o que eu vi é que você não precisa trocar a moeda no aeroporto, porque tem para trocar em outros lugares na cidade que vai sair melhor, né? A Agora, troca. uma coisa interessante é que, por exemplo, lá em Petra,
Sim. Qualquer coisa que você vai comprar, eles aceitam euro, dólar, sem problema nenhum. Então Então eles aceitam. você não precisa realmente trocar pro dinar para comprar lá, Em tá? Petra. Em Petra, né? Na Jordânia inteira tem lugares que eles acabam não aceitando, mas esses lugares mais turísticos, Sim. eles aceitam sim. Tá? Claro, eles vão dar o troco em dinar e vão cobrar, tipo, o valor que eles achem certo lá. Então, Exatamente. se você quer realmente pagar o preço que vale e não mais, ou não receber um troco injusto, digamos assim, troque o dinheiro antes, né? E aí paga com a E aí moeda pagar com de dinar. lá. Mas se você vai comprar pouca coisa e não pensa em gastar muito dinheiro, não tem problema. Nem se preocupe em trocar por dinar. Então, para dar uma ideia também. Então, a entrada de Petra são uns 60 euros, Isso. mais ou menos. Mas os preços de lá, por exemplo, se quer tomar um café, se quer comer alguma coisa, pelo que eu vi, Petra é uma cidade não tão barata como outras cidades que tem lá perto, mas também não é muito cara, né? Isso é verdade. Isso é verdade. O que eu recomendo, por exemplo, é não comer por lá. Leva um lanchinho, mesmo porque você só vai conseguir comer na entrada da cidade. Depois, na hora que você entra nas escavações, não tem nada lá pra comer. Porque na verdade não tem civilização lá, tudo Não, é turista. exatamente. Então, na entrada, tem lá, óbvio, pra você comprar tapete, comprar tudo que mais. E, acho que, se eu me lembro bem, uns 2 restaurantes. Tem alguma recomendação mais para Petra? Bom, vamos lá. Para ir em Petra, então, vá com calçado confortável e roupa confortável. Sim. Se for em meia estação ou no inverno, levar um pouquinho de abrigo. Então, levar uma jaquetinha leve, não precisa ser muito pesada, né? Então, um moletomzinho também é legal. Então, assim, resumindo, roupa confortável. Porque você vai passar o dia inteiro de pé e caminhando. Exatamente, sim. Também vi que você precisa de uma visa para visitar Jordânia, né? Então, para ir, se você quer ir para Petra, você precisa pedir. Por exemplo, se você pede desde o seu país, tem que ir no consulado. E pedir um visto para poder visitar a Jordânia, isso é verdade. Senão, também vi que pode pedir diretamente no aeroporto, né? Ele custa uns 20 dinars, uma coisa assim, mais ou menos, né? Que não é muito cara. Para dar uma ideia, um dinar é aproximadamente 1 euro, né? Mais ou menos, mais ou menos. É um dinar e alguma coisa dá mais ou menos 1 euro. Mas isso tem que olhar no dia, porque isso também pode mudar. Varia bastante, varia Então, bastante. é melhor ficar atento para as datas que vocês vão ir para Petra para ver como está a troca de moneda, né? Mas assim, não vai custar mais do que 20 euros o visto. Sim, não é muito cara, não. Também eu vi que se você vai com um grupo a partir de 5 pessoas, esse visado é grátis. Ou você não tem que pagar. Mas o voo tem que ser o mesmo voo. Isso Tem mesmo. que demonstrar que vocês vão juntos, né? Isso mesmo. Porque quando você vai com um grupo de pessoas, eles entendem que você vai unicamente para turismo. E o Sim. turismo para eles é interessante. Claro. Né? Eles ganham com o turismo, principalmente com Petra. Então, isso significa que você vai levar mais dinheiro a Petra do que o seu próprio visto, digamos assim, né? E aí você tem esse abono se você vai em grupos maiores de 5 pessoas. Mas, não só o voo, mas o voo e o hotel tem que ser o mesmo. Então, para demonstrar que exatamente vocês vão juntos, né? Exatamente. Bom, também você falou para mim que eu não sabia isso, né? Que Indiana Jones
tem um filme lá, né? Isso. Algumas cenas do Isso, filme isso. foi gravado lá. Tem um filme de Indiana Jones que foi gravado. Bom, ele se. Da metade do filme pra frente, ele se passa em Petra. Então é legal, a gente consegue ver no próprio filme que Indiana Jones desce o caminho de Petra, chega no templo e entra no templo. Óbvio, do momento que ele entra no templo pra frente, não tem nada a ver. Sério, sério. Eu entrei no templo e não tem nada a ver com o filme. Então eles criaram Claro. muita história dentro do templo. O templo é infinito lá e não é bem assim. Mas É um filme, né? é um filme, é um filme. Agora, você lembra o nome desse filme? É o Indiana Jones e o Templo da Caveira, alguma coisa assim. Eu Mas, não sei. mas é bem legal. Então, assim, estar em Petra e ver esse trecho do filme é legal, é bem interessante, É vale a como se pena. você for um tipo de Indiana Jones, né? Aham, aham. Que bom, que bom. Bom, eu tenho muita vontade de ir para Petra. Uhum. Eu não tenho muitas dúvidas mais. Eu não sei se as pessoas que ouviram o podcast ficaram com mais dúvidas sobre Petra, também porque é um lugar que as pessoas querem visitar, porque é uma das 7 maravilhas, né? Uhum. Tem muitas pessoas interessadas em saber para ir preparadas, né? Então, eu não sei se alguém ficou com mais dúvidas. Pode nos perguntar no nosso Instagram. Isso, Mondeadeiros. E a gente vai estar colocando as fotos de Petra. Durante esta semana, sim. Isso, fazendo umas perguntinhas no final. É bem legal. Então, obrigado por escutar-nos até aqui, né? Hoje a gente não tardou tanto como os outros. Verdade. Tentamos otimizar o tempo, né? Também temos os nossos Instagrams pessoais. Também nós podemos falar lá. Temos mais fotos também. Então, o seu Instagram É Felipe Sax. e o meu é Garcia Mireia _, tudo com I. Isso. E não se esqueça também que no nosso site tem a newsletter e os blogs, e daqui a pouco já vão ter alguns e-books com alguns guias e tudo Estamos mais. preparando assim que queremos fazer uns e-books muito legais. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso newsletter Isso, para assim ficar vocês atentos. fiquem por dentro de tudo o que é novidade que aparece por lá. Assim vocês não vão esquecer de estar procurando as novidades. Não precisa. Então, o nosso site é www, né? .mundeadeiros.com. Aí na parte superior do site, lá do direito, tem lá para você escolher o idioma preferido, de como você quer ver as coisas, né? Por enquanto tem disponível espanhol e português. E logo mais vai ter também inglês. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Invitamos vocês para escutar o resto dos podcasts se ainda não ouviram. E esperamos vocês na semana que vem. Tchau! Tchau!